Bem, olá pessoal, aqui é mais um vídeo, de exercício proposto para vocês resolverem, Então vamos lá para o exercício. A proposta do exercício é o exercício 06, vai ser o seguinte: leia um valor inteiro correspondente à idade de uma pessoa em dias e informe-a em anos, meses e dias. Observação: apenas para facilitar o cálculo, considere todo o ano com 365 dias e todo mês com 30 dias. Nos casos de teste, nunca haverá uma situação que permite 12 meses e alguns dias, como 360, 363 ou 364. Este é apenas um exercício com o objetivo de testar raciocínio matemático simples. Bom, ok, aqui depois eu explico do porquê que não daria certo a forma como eu vou mostrar aqui da resolução dessa forma aqui, mas considerando somente esses casos aqui que ele menciona, que os casos que ele vai tratar, tem uma forma simples até de resolver esse problema, que é ler um valor inteiro correspondente à idade de uma pessoa em dias. Por exemplo, eu vou digitar 300 dias e ele vai me dizer a quantidade de anos, a quantidade de meses, enfim. Aqui embaixo tem um exemplo. A entrada, é o arquivo de entrada, contém um valor inteiro, que é a quantidade de dias, correspondente à idade da pessoa, beleza? E a saída é mais ou menos nesse estilo aqui, imprime a saída conforme o exemplo fornecido. Exemplo, se eu digitasse na entrada, me pedisse, digite a idade da pessoa em dias. Aí eu digito 400. A minha saída, de retorno no monitor seria algo mais ou menos o seguinte: 400 dias representa um ano, um mês e 5 dias, de acordo com essa proposta aqui que ele nos fez, que considerar todo ano com 365 dias e todo mês com 30 dias. Então esse é o exercício, fornecido. Vou dar um tempo aí para vocês. Nesse momento vocês pausem o vídeo e tentem resolver. Agora eu vou mostrar a lógica por trás, para resolver esse problema. A lógica, eu vou fazer na realidade uma analogia com outra coisa. Digamos que nós temos produtos, um outro problema, aqui seria um outro problema à parte. Digamos que temos produtos que estão em caixas, qualquer produto que seja. Eles estão em caixas, são organizados em caixas, e essas caixas ficam armazenadas em um container, Os produtos estão nas caixas e as caixas ficam em containers, beleza. Cada container pode armazenar 360 produtos, ou seja, 12 caixas, certo? Porque cada caixa tem 30 produtos, Aí 30 vezes 12 daria 360 produtos ao todo. Beleza. A empresa tem ao todo 400 produtos, Eu estou fazendo uma analogia bem próxima do exemplo aqui que foi fornecido. A empresa tem ao todo 400 produtos. Então, nós teremos... Qual a conta que se deve fazer para nós sabermos a quantidade de containers e a quantidade de caixas e a quantidade de produtos restantes que não caberam nas caixas? Como é que seria isso? Quantidade de containers. Para saber a quantidade de containers, nós devemos pegar a quantidade de produtos e dividir pela quantidade que um container pode armazenar, o máximo, certo? Então, nós vimos 400 dividido por 360 dá 1, com o resto 40. Ou seja, eu posso armazenar 360 produtos em um container, mas como são 400, resta 40 produtos que não estarão dentro do container. Aí, beleza. O que a gente faz com esse resto? Nós vamos armazená-los em caixas. Quantas caixas eu vou precisar para armazenar esse resto de 40 produtos? Beleza, então a gente faz um processo semelhante. Quantidade de caixas, que sobraram. Eu pego 40 e divido pela quantidade máxima que tem em uma caixa, que é 30 produtos. 40, que é o resto dos produtos que faltaram, dividido pelo 30, que é a quantidade máxima de produtos que uma caixa pode ter, dá 1, o resultado dá 1, 40 dividido por 30, e o resto é 10. Ou seja, como eu tenho 40 produtos restantes,
eu só posso comportar uma caixa completa com 30, né? Uma caixa suporta 30. Mas ainda sobram 10, né? 10 produtos. E a quantidade de produtos que faltam, né, aqui já foi fornecida, é 10. Ou seja, nessa empresa nós teremos o que? Nós teremos quantos containers? Nós teremos um container, uma caixa e 10 produtos à parte, para armazenar 400 produtos. Eu espero que isso tenha ficado claro, né, a analogia, para nós fazermos aí a resolução. A resolução, ela vai ser mais ou menos nesse princípio de pegar a quantidade de coisas, no caso a quantidade de dias, e dividir pela quantidade máxima do ano, do mês, enfim, do que for conveniente primeiro. Aqui eu vou mostrar a proposta de resolução e eu espero que vocês entendam mais. Primeiro em pista do código, né? Seria mais ou menos assim. Aqui é o nome do algoritmo, idade em dias, beleza. Quantas variáveis eu penso que eu vou necessitar para esse problema? Eu vou precisar de uma variável para armazenar a quantidade de anos, né, que eu vou mostrar depois na tela, no final. A quantidade de meses e a quantidade de dias. A quantidade de dias vai ser o primeiro valor que eu vou ler, né, então eu vou também precisar dele. Então beleza. Aqui eu acho que eu só preciso dessas variáveis aqui. Com isso, eu inicio o meu algoritmo. Primeiramente, o que eu peço? Eu peço para escrever na tela, né? Eu peço digite a quantidade de dias, né? Para o usuário me informar o que eu quero que ele me informe. A quantidade de dias da idade de uma pessoa. Eu podia ter colocado isso aqui mais específico ainda, mas aqui já dá para entender. Digite a quantidade de dias. Aí depois desse escreva, eu leio esse valor e vou armazenar na variável dias, né? Que eu criei aqui em cima. Beleza. Aí depois de o usuário digitar, a variável, o valor é armazenado. Após isso, eu vou fazer o processo semelhante aqui, que seria pegar essa quantidade de dias e dividir pela quantidade máxima. Qual seria a quantidade máxima análoga aqui? Seria 365. A quantidade máxima de dias em um container, né? O container seria o ano, nesse caso. Então eu pego, né? Dias dividido pela quantidade máxima, né, que é 365, vai me dar a quantidade de anos, né? Beleza. É uma situação análoga a isso aqui. Só que, né, pode ser que reste algum número, não seja um valor exato para essa quantidade de anos. Porque aqui, relembrando, né, isso aqui é uma divisão inteira. Ou seja, mesmo que o valor teoricamente de quebrado, por exemplo, se aqui fosse 400 dividido por 365 não ia dar um número inteiro, né? Ia dar 1 ponto alguma coisa. Mas a gente aqui nesse tipo de divisão, que é uma barra invertida, pega somente a parte inteira da coisa. Por exemplo, aqui se fosse 400 dividido por 365, o valor de anos seria 1, certo? Para eu fazer a divisão normal, que vai me gerar os valores quebrados, 1 ponto alguma coisa, eu teria que fazer assim, com uma barra normal, certo? Anos, recebe, dias, dividido por 365. Mas eu preciso fazer assim para pegar somente a parte inteira, né? É o que eu quero. Então, beleza. E claro, né, como eu disse, pode ser que sobre alguma coisa. É aqui que entra a sacada de utilizar o operador porcentagem, que nos traz o resto da divisão, inteira. Se eu pego 400 e divido por 365 aqui nessa divisão inteira, aqui vai me retornar 1 em anos. Só que 400 dividido por 365 não é exato, como eu disse antes. Para pegar esse resto, a gente pode fazer assim, pode utilizar o operador resto da divisão inteira. Então, aqui é a mesma coisa, 400. Aqui a pergunta que eu estou fazendo é mais ou menos o seguinte, é o que vai ser retornado. Qual é o resto da divisão inteira de 400 dividido por 365?
Aí é só fazer a conta, né? Tipo assim de cabeça. 400 dividido por 365 vai dar 1, mas vai sobrar 35, certo? Então 35 é o valor que vem em dias. Faz sentido, né? Eu tenho um ano e 35 dias restantes. Considerando aquela situação lá de que o ano sempre tem 365 dias, enfim. E cada mês tem 30 dias. Aí ainda falta a quantidade de meses, né? Então vamos fazer a conta de meses. É um processo bem semelhante. Eu pego a quantidade de dias restantes, que nesse caso é 35, né? A gente está supondo um valor inicial. 35 dividido por 30 vai dar 1, porque aqui, mais uma vez, é uma divisão inteira. Ele não vai me gerar um valor quebrado, um valor real, um valor float, digamos assim. Aqui ele vai me dar 1 nesse caso. 35 dividido por 30, 1. Ou seja, eu tenho um mês. Só que, né, pode ser que não dê um valor exato. E para isso eu tenho que pegar o resto. O resto eu faço da seguinte forma, eu só substituo o operador. Dias, não, o resto da divisão de dias por 30, né? Dias aqui nesse caso vai ser 35. 35 dividido por 30 vai dar 1 e sobra 5. Logo, aqui eu vou atualizar a variável dias. Dias vai ter 5 como valor, para esse caso inicial que a gente está falando, né, de que o usuário digitou 400, ok? Beleza, então aqui, depois de nós fazermos esse cálculo, eu espero que vocês tenham entendido esse cálculo aqui, que é semelhante a esse daqui, do porquê. Eu espero que vocês tenham entendido e basicamente nós amostramos isso na saída padrão, né? Com escreva os anos, né? Aqui vai me retornar o valor, que no final dessa execução aqui o valor de anos, seguido pela string anos, né? Por exemplo, no nosso caso aqui foi 1, anos seria 1, então na tela seria printado algo semelhante a isso daqui, 1 anos, né? Se o valor de anos fosse 3, né? Seria assim, enfim, isso aí vocês já sabem. E é a mesma coisa, né? Um processo semelhante é feito com esses outros aqui, né? Escreva meses, o valor de meses, seguido pela string meses. Dias, o valor de dias, o valor inteiro, né? Nesse caso foi 5, né? Foi 5 dias. Nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês. 5, aí vai aparecer a string dias na frente. Enfim. Sim, em cada um desses aí eu escrevo, né? Que o escrevo, a diferença do escreva é que ele dá uma quebra de linha. Ou seja, essa frase aqui vai estar em cima dessa, que por sua vez vai estar em cima dessa na hora da execução. Ok? Que é para vocês verem que funcionará. Eu vou... Aqui é o mesmo código, viu? Mais uma vez, aqui possivelmente vai estar pequeno na hora do vídeo, mas é o mesmo código, vocês podem olhar por aqui. E eu vou executar. Rodando. Ok, né? Digite a quantidade de dias. Digamos que seja 400, de novo. E vou dar um Enter. Aqui, como vocês podem perceber, deu exatamente aquilo que a gente estava fazendo ali no exemplo. 1 anos, 1 mês e 5 dias. 400 dias é igual a isso daqui. Certo? Ok. Pronto. E, né, traduzindo isso para a linguagem C, nós poderíamos fazer algo bem semelhante, né? Nós poderíamos primeiro incluir, né, a biblioteca padrão stdio.h para usar printf e scanf. Enfim, iniciar o bloco de execução da main para o compilador saber como começar a execução. E beleza. Criação de variáveis, nós podemos ver que é um processo bem semelhante, né? Aqui nós todos criamos variáveis inteiras. Também aqui também nós criamos uma variável inteira. Só muda a forma como é feito, basicamente. Aqui é um escreva, e a gente substitui por um printf, né? Para printar na tela, exibir no monitor. E o escreva, aliás, o leia, né? A gente tem que informar alguns parâmetros aqui, né?
scanf, porcentagem D, porque aqui eu estou dizendo o que de fato eu quero ler, qual é o tipo de variável que eu vou ler da entrada padrão. No caso aqui eu estou informando que eu quero ler um inteiro, né? Por quê? Porque quantidade de dias, né? Digite a quantidade de dias é originalmente um valor inteiro, não tem dias quebrados, né? Eu não vou querer um 400.0.7, não, 400.05 dias, não existe isso nesse caso. Então a gente vai usar valores inteiros. Ou seja, aqui eu estou dizendo, eu quero ler um valor inteiro. E o valor inteiro que vai ser lido vai para essa variável dias. Beleza? Aqui é basicamente aquela mesma uma analogia com isso daqui, né? É bem parecido a forma, é só que a divisão inteira em C, ela é feita da seguinte forma, né? Se eu quisesse fazer, eu faria assim, ó, dias dividido normal, com a barra normal, 365. E a divisão real é parecida, né? Seria dias dividido por 365 também. A diferença aqui é que a forma como ele vai entender que o resultado vai dar float, né? Vai dar um valor real, é um dos operadores. Porque se algum desses operadores aqui for um número float ou double, o valor vai ser um valor real, o retorno. Como dias é inteiro e 365 também é um valor inteiro, a divisão de dois números inteiros aqui em C vai me dar uma divisão inteira, certo? Por isso que eu estou fazendo dessa forma aqui, porque eu quero uma divisão inteira, analogamente a isso daqui, né? Aí eu estou fazendo divisão inteira. Se por acaso eu quisesse um valor real, né, só como adendo aqui, eu teria ou esse operador de cima ou esse operador de baixo, né, da divisão, teria que ser um número real, um número float, um número double, né? Ou dias tem que ser float ou double, no caso aqui, ou o número de baixo. No caso aqui seria o número de baixo, 365.0, já estou informando que é um número real, que é um número float. Aí divisão de um número inteiro por um número float vai dar uma divisão real, um número float como resultado. Ok? Enfim, aqui é só um adendo, a divisão inteira que nós queremos é essa daqui e ela está sendo feita aqui, né? Aí beleza, anos recebe a quantidade de dias dividido por 365, só que tem um resto também dessa divisão, então eu vou pegar a quantidade de dias restantes que não couberam dentro de um ano, dentro dos anos, né? Aí dias, eu vou pegar o resto da divisão, vai dar a quantidade de dias, e eu estou atualizando aqui a variável dias, né? Com o valor atual, depois dessa conta. Beleza, depois eu calculo a quantidade de meses. Isso aqui é análogo a essa parte de cima, por isso que eu estou só dando uma passada por cima. E dias no final recebe o resto, né? O resto depois eu contar a quantidade de meses pela quantidade máxima que tem em um mês de dias. Beleza. E analogamente ao Scrabble, de novo, a gente aqui coloca um printf para printar na tela, na saída padrão, no monitor, o que eu quero, né? O que eu quero na verdade é o que? Um porcentagem D, ou seja, eu quero um valor inteiro aqui para ser substituído, ou seja, qual o valor inteiro? Esse aqui que eu forneci. No outro lado, anos. Ou seja, o valor que tiver em anos, seja, por exemplo, 1, vai aparecer aqui no lugar desse string. Se fosse 1, aí a string seria printada isso daqui no lugar. Ok? Aqui eu estou informando que esse valor aqui vai ser substituído pelo esse valor dessa variável. E semelhantemente, né, os de baixo, né? Esse valor aqui, porcentagem D, é substituído por o valor que está em meses, né? E o porcentagem D aqui é substituído pelo valor de dias, né, analogamente. E para eu dar a quebra de linha, que eu teria que dar aqui com essa função Scrabble, né, eu informo na própria string, né, eu posso dizer na própria string, como uma espécie de parâmetro especial, que Ctrl barra N quer dizer que no final vai ter uma quebra de linha. No final dessa string aqui, ó, depois de ser printado na tela esse último parênteses aqui, vai ser dado uma quebra de linha, e a próxima coisa que vai ser printada, que no caso essa mensagem aqui de baixo, vai estar na linha de baixo.
e assim sucessivamente, né? Mesma coisa para isso e mesma coisa para isso daqui, ok? Agora para executar, eu deixei o código já aqui, viu? Numa pasta, é o mesmo código, vocês podem perceber, né? E a pasta é essa daqui. Aqui eu vou compilar da maneira que seria mais ou menos uma prova, para vocês terem uma noção de como é. No caso, como o arquivo está aqui, eu já estou dentro da pasta, né? Vocês criam um arquivo, abrem no editor de texto, no caso meu editor de texto é esse, aí eu digitei esse código, e na pasta, né, eu posso, existem outras formas de fazer isso, mas eu acho que a forma mais simples é você ir dentro da pasta, clicar com o botão direito, abrir o terminal, né, abrir o terminal para digitar alguns comandos de execução para compilar. Então a gente clica para abrir o terminal. Perceba que ele abriu o terminal já na pasta, né? Eu não preciso navegar até a pasta para encontrar o arquivo. Ele já está na pasta, que tem um arquivo que eu quero compilar, que é esse resolução 1. Ok? Então, como é que eu faço para compilar? Eu chamo o GCC, que é o compilador, digito o nome do arquivo, resolução 1C, e como vocês já viram isso em sala de aula também, eu acho, como parâmetro eu posso colocar "-o" para informar que essa string aqui da frente será o nome do arquivo compilado. Perceba que aqui eu só tenho dois arquivos, né, na pasta, ó. Eu só tenho dois arquivos na pasta, mas quando eu teclar um Enter e terminar a execução, vai ser gerado um novo arquivo chamado resolução 1, que é o arquivo que eu vou executar, o arquivo compilado desse código aqui, né? Então, teclando Enter, ok, foi um processo bem rápido, já criou a compilação aqui, e agora eu vou executar essa compilação aí, né? Eu posso executar só executando o arquivo ponto barra, aí o nome do arquivo, que seria resolução 1, certo? Aí teclando Enter, já vou estar executando o código que eu criei anteriormente, certo? Ó, digite a quantidade de dias, 400, e, né, como era de se esperar, né, funcionou tudo perfeitamente. Como eu disse, ó, existe a quebra de linha, né, com Ctrl+N, aqui deu 1 ano, 1 mês e 5 dias, e se eu não me engano era isso mesmo, né? Deixa eu ver, tira 400, 1 ano, 1 mês e 5 dias, certinho, ok? Deixa eu ver o que tem mais aqui pra ser dito. Ah, sim, um detalhe, né? Porque, só para explicar, por que a lógica não funciona para números como 361 e 363? Ok, vamos ver na execução. Eu posso executar, né, de novo, mesmo arquivo, ponto, barra, aí o nome do arquivo compilado, dou um Enter. Vamos testar o número 361. 361. Bom, 361 aqui deu 0 anos, ok, mas deu 12 meses, né? Assim, traduzindo para 12 meses e um dia. Traduzindo para nossa linguagem, 12 meses seria um ano, né? Também. Então, seria um ano e um dia, de certa forma. Mas isso tudo acontece porque, nesse caso, o ano, que representaria o container no exemplo anterior, não teria 12 meses exatamente. Veja que 360 dias podem ser armazenados em 12 meses, mas sobram 5 dias para contabilizar, certo? Então é por causa desse detalhe aí que não dá certo, que não preenche todo o espaço, digamos assim, de um ano. Sempre sobra 5 dias. Então, assim, de acordo com o nosso código, nós teríamos, não precisava nem eu ter executado, né? Se eu executasse 363, ele me daria 0 anos, 12 meses e 3 dias, certo? De acordo com a lógica implementada, é realmente isso que acontece, né? E para ajustar isso para exatamente a coisa, para exatamente a vida real, né? 365 dias, meses com dias variáveis, seria muito mais complicado que isso. Aqui era só um teste mais simples para ver se vocês saberiam como lidar com isso usando
o operador porcentagem, né, divisão, resto da divisão inteira, e o operador de divisão. Então é isso. Tudo funcionaria se considerássemos o ano com 360 dias, né, mas nós não consideramos. Então, beleza, eu acredito que seja isso. Então, muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, vocês colocam nos comentários aí embaixo.